Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a Alocasia longiloba, mais uma espécie de alocasia linda com folhas prateadas metalizadas para encantar ainda mais a sua casa, sua coleção de plantas. E para você que gosta de alocasia, essa aqui é uma planta incrível que pode crescer, passar de 1,5 m, ter um porte grande e também folhas compridas, alongadas e lindas, que é tudo que a gente ama. Então essa aqui é mais uma opção de alocasia de porte maior que fica com folhas maiores e mais destacadas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as principais características dessa planta e como cultivá-la, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, se você chegou no meu canal por esse conteúdo, ainda não é inscrito ou inscrito aqui, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal. Se você gostar desse conteúdo, também comenta para eu saber o que você achou. Curte o vídeo e compartilha com outras pessoas. Como de costume, eu já vou começar te mostrando essa planta em seus mínimos detalhes, para que você também possa admirá-la e conhecer um pouquinho mais dessa espécie, caso você ainda não conheça. Bom, essa planta está nesse pote aqui mais ou menos 15, então ela não precisa de vasos muito grandes, mas conforme o crescimento da planta, é bom que a gente forneça vasos maiores para que ela também vá crescendo cada vez mais. Ela está bem enraizada aqui e pode ser que daqui a alguns meses eu forneça um vaso maior para essa planta, já que ela também pode ficar maior. Ela tem esses pecíolos, esses caules, esses cabinhos que levam as folhas compridos, bem alongados, e eles são redondos, cilíndricos, como a maioria das alocásias. Essa planta também tem as folhas compridas, alongadas, elas têm essa coloração verde metálico, com as nervuras centrais mais acinzentadas e mais esbranquiçadas, fazendo então um contraste com esse verde das folhas, que é um verde mediano, não é um verde muito escuro e nem um verde muito clarinho. Além disso, gente, se a gente repara com mais atenção, a planta tem algumas veias, alguns traços também na parte central entre as nervuras. Então, olha isso. É um detalhe bem interessante, como se fosse várias articulações da planta. Ela também tem o verso com uma característica particular. Costuma ter o verso mais arroxeado. Nesse caso aqui, ó, a minha planta nem está tão arroxeada, mas ela pode ficar com um verso bem roxinho. E quanto mais luminosidade ou inclusive o solzinho que você oferecer para essa planta, mais arroxeado esse verso fica. Então, lembre-se de oferecer sempre as melhores condições para a sua planta, para que ela também te devolva, né, beleza, te devolva o melhor que ela pode te entregar enquanto planta, enquanto espécie, enquanto características gerais dessa planta em específico. Essa planta, como eu te disse, é uma planta de porte grande e ela pode passar de 1,5 m de altura, e as folhas também crescem bem mais. Então a minha planta aqui ainda é um exemplar mais jovem, mas ela fica maior inclusive. Ela também tem esses lóbulos aqui, ó, como se fossem essas orelhinhas de um coelho, entreabertos entre si, fazendo esse formato, ó. E ela também tem as pontinhas bem compridas. Vou pegar aqui para te mostrar uma folha nova dessa planta. Essa aqui foi uma folha mais jovem dela, e ela inclusive já tem um prata mais vistoso, um prateado mais destacado, inclusive porque eu cultivo ela recebendo o solzinho da manhã por aqui. Então ela também tem essa pontinha, esse prolongamento aqui na pontinha da folha. Então isso também é muito interessante. Quando a pontinha está saudável assim, sem estar queimada, é sinal de que a planta está saudável, está bem cultivada e está feliz com as condições gerais do ambiente onde ela está sendo cultivada. A minha planta atualmente tem apenas essas 4 folhas, mas são 4 folhas lindas, e ela também está nesse pote relativamente pequeno.
Quanto mais você aumentar o tamanho do seu vaso, da sua planta, mais mudas, brotos, inclusive, ela vai gerando. É uma planta que se reproduz com facilidade. Então, aqui, por exemplo, existem 2 mudas nesse mesmo vaso. Se fosse uma única muda, teria apenas 2 folhas, mas como são 2, tem 4 folhas nessa planta, mas você replantando ela em vasos maiores, gradativamente, né, aos poucos e de acordo com o crescimento da própria planta, você também terá uma planta maior, com folhas maiores, com caules maiores, e também você terá o surgimento de novos brotinhos que inclusive você pode retirar para replantar individualmente, se você quiser, e gerar novas mudas dessa planta. A Alocasia longiloba, assim como as outras alocásias, pertence à família das Aráceae, esse grupo que inclui mais de 3.000 espécies, entre elas os Anthuriums e também os Philodendrons e a Comigo Ninguém Pode. Então, é uma planta também tropical, normalmente originária de regiões tropicais, e essa planta aqui é nativa das Filipinas, no sudeste asiático, e é uma planta perene que pode viver por muitos anos ou por toda a sua vida, se você souber cultivar essa planta e conseguir ter sucesso no cultivo dela. Sobre as dicas para o cultivo, elas são básicas, são simples e assim parecidas com o cultivo das outras alocásias em geral. É uma planta que gosta daquele local à meia sombra, aquele local de luz parcial, de luz filtrada, de luz indireta, mas ela gosta, ela aprecia aquele solzinho fraco do inicinho da manhã ou do final da tarde ou de algum outro período do dia. Isso fortalece a planta e estimula um crescimento saudável dela. Aqui eu estou oferecendo o solzinho fraco do inicinho da manhã e tenho percebido que isso tem contribuído para um melhor crescimento e até para a planta ficar mais vistosa também, com folhas mais coloridas e até mais acinzentadas. Por ser uma planta tropical, ela também gosta de umidade, ela aprecia umidade tanto no substrato e nas raízes, mas também nas folhagens. Então é interessante você regar com frequência, mas nunca encharcar o substrato dessa planta. Então molha sempre com muita água, deixe escorrer pelos furos do fundo do vaso e aí você espera talvez mais 2 ou 3 dias para molhar de novo, dependendo da região que você vive, se está mais quente, se está mais frio, né? E também de acordo com o vaso da planta. Eu já disse aqui no canal e fiz um vídeo dizendo e mostrando que, na minha experiência, os vasos de barro são melhores para o cultivo das alocásias em geral, principalmente daquelas que são de porte menor, que ficam menores. Então, a Alocasia longiloba também aprecia muita umidade, inclusive nas folhas, e você, principalmente quando tiver folhas novas, borrifa a água nas folhas da sua planta, porque essa umidade vai contribuir para a expansão e para a elasticidade e um melhor crescimento das folhas dessa planta. O substrato para a Alocasia longiloba precisa ser um substrato bem soltinho, poroso, aerado, para contribuir para um bom enraizamento da planta, para a oxigenação dessas raízes e também para garantir, né, boas condições de umidade, mas também de secagem entre uma rega e outra. Então é bom que você use um substrato rico em matéria orgânica, à base de terra vegetal e misturado com perlita ou com outros materiais compostos para deixar esse solo bem soltinho, que é tudo que essa planta precisa e gosta. Também é importante adubar essa planta com alguma frequência, especialmente na primavera e no verão, que é o período do ano que ela tem um crescimento mais acelerado, ela está com um metabolismo mais ativo e também gerará folhas com mais frequência. Então, o adubo que eu uso por aqui é o NPK 10-10-10, que eu uso em todas as minhas plantas e que funciona muito bem. É um adubo mineral, mas você pode utilizar o adubo que você tem na sua casa e que você já tem o costume de utilizar nas suas outras plantas, porque ele também pode funcionar bem para essa planta. Se você utilizar o NPK 10-10-10 ou outra fórmula, assim como eu, de um adubo mineral, use em pequenas quantidades, principalmente se a sua planta estiver em vasos menores. E aí toma cuidado com a quantidade, porque senão você pode acabar, ao invés de ajudar, prejudicando a sua planta. Fora isso, não tem como errar no cultivo dessa planta que é tão linda.
Se você gostou do conteúdo de hoje, comenta para eu saber o que você achou. Curta o vídeo se você gostou, compartilha com outras pessoas e não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.